0 é 0, 1, 30. Você já parou para pensar que grande parte da sua vida é uma representação? Que muitas vezes vivemos num mundo onde as coisas se passam como se fossem, mas raramente são de verdade o que parecem? É como se cada um de nós estivesse em um grande palco, interpretando um papel que a sociedade espera. Mas qual é o custo de viver apenas de aparências? E como a gente pode encontrar nossa verdade no meio de tudo isso? Bem-vindo ao nosso canal! No vídeo de hoje vamos mergulhar fundo nesse teatro que chamamos de vida. No primeiro bloco vamos desvendar como tudo se passa como se fosse, explorando as máscaras que usamos no dia a dia. Depois, vamos descobrir por que é crucial ter um propósito real por trás dessa representação, transformando a fachada em estratégia. E por fim, vamos falar sobre a persistência, a força que nos mantém firmes no nosso caminho verdadeiro, mesmo quando o mundo tenta nos empurrar para o palco errado. Se essa reflexão já te pegou de jeito, faça um favor a si mesmo e a nós. Já se inscreve aqui no canal e deixa o seu like. Assim, você não perde nada e nos ajuda a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Vamos começar a desvendar essa história juntos. 1 a 30, 4 ZS. Vamos começar com a ideia de que vivemos em um grande teatro. Desde que acordamos, começamos a vestir nossos figurinos. Pense nas redes sociais. É o palco perfeito. Postamos a foto daquela viagem incrível, mas não mostramos o perrengue que foi para chegar lá. Compartilhamos o sorriso no evento da empresa, mas escondemos a ansiedade que sentimos antes da apresentação. É a vida editada, a versão Director's Cut da nossa existência. E no trabalho, quantas vezes você já não vestiu a persona profissional? Aquela postura séria, a linguagem corporal confiante, mesmo que por dentro você estivesse cheio de dúvidas. Nós nos tornamos o profissional exemplar, o colega gente boa, o líder inspirador. São papéis. E não há nada de errado nisso, desde que a gente saiba que são papéis. O perigo começa quando a gente esquece quem é por trás da máscara. Isso se estende para os nossos relacionamentos. Quantos amigos de redes sociais realmente sabem como você está se sentindo? Quantas conversas ficam na superfície, no tudo bem, sem nunca mergulhar no que realmente importa? Vivemos o que o filósofo Guy Debord chamou de a sociedade do espetáculo, onde a imagem se sobrepõe à essência. Nós não apenas temos coisas, nós parecemos ter. Não apenas somos felizes, nós parecemos ser. É um ciclo vicioso de aparências. 4-0, 7-0. E é aí que entra a ilusão da felicidade. Nós criamos narrativas que parecem a vida ideal que sonhamos. Compramos o carro do ano não só porque precisamos, mas porque ele diz algo sobre nosso sucesso. Escolhemos destinos de férias que ficam bem no feed do Instagram. Construímos uma vida que é visualmente perfeita, mas que muitas vezes é emocionalmente vazia. O perigo de viver apenas para a plateia é que, uma hora, as luzes do palco se apagam. A fadiga de manter essa fachada é real. É exaustivo. Pense em figuras públicas, celebridades que pareciam ter a vida perfeita e, de repente, revelam uma profunda luta contra a depressão ou a ansiedade. Elas são o exemplo máximo do peso que essa máscara pode ter. Mas isso não acontece só com os famosos. Acontece com o seu vizinho, com seu colega de trabalho e talvez aconteça com você. Manter essa representação constante consome uma energia mental e emocional gigantesca. É como segurar uma bola pesada o dia inteiro. No começo você aguenta. Depois, seus braços começam a doer. E no final, você simplesmente não tem mais forças. Viver como se fosse feliz pode ser o caminho mais rápido para a infelicidade real. Porque, no fundo, a única pessoa que você nunca consegue enganar por muito tempo é você mesmo. 7 ESE, 10 é 0. Então, como a gente reconhece essa armadilha? Como saber se estamos vivendo a nossa vida ou apenas interpretando um roteiro escrito por outros? Existem alguns sinais claros. Vamos fazer um pequeno checklist de autoanálise. Seja sincero com você mesmo. Primeira pergunta. Você age de maneira muito diferente quando está sozinho em comparação a quando está com outras pessoas? Se a sua versão solo é drasticamente oposta à sua versão pública, isso é um alerta. Segunda. As suas grandes decisões de vida, carreira, relacionamentos, onde morar, foram genuinamente suas ou foram fortemente influenciadas pelo que os outros iriam pensar? Você está fazendo escolhas para a sua vida ou para a sua audiência? E a terceira, talvez a mais importante. No final do dia, quando você deita a cabeça no travesseiro, você sente que passou o dia sendo você mesmo ou sente um cansaço como se tivesse saído de uma longa peça de teatro? Você sente que está representando? Se as respostas para essas perguntas te incomodaram um pouco, calma. Esse é o primeiro e mais crucial passo. A consciência.
Reconhecer que você pode estar preso no como se fosse não é um sinal de fracasso, é um sinal de despertar. É o momento em que você percebe que o teatro está te consumindo e decide que é hora de começar a escrever o seu próprio roteiro, um que seja autêntico. A consciência é a luz que ilumina a porta de saída dessa armadilha. 10, 0, 12, 0. Ok, então vamos recapitular o que vimos até agora. Entendemos que vivemos em um mundo de representações, onde as coisas se passam como se fossem. Vimos como as redes sociais, o ambiente de trabalho e até nossos relacionamentos podem se tornar palcos. Falamos sobre o perigo de construir uma vida baseada na ilusão da felicidade e o cansaço exaustivo que é manter essa fachada. E, o mais importante, demos o primeiro passo para sair dessa armadilha. A tomada de consciência através de uma autoanálise honesta. Mas espera. Se tudo se passa como se fosse, então precisamos também aprender a jogar esse jogo. E se eu te disser que usar uma máscara nem sempre é algo ruim? E se a gente pudesse usar essa representação a nosso favor, como uma ferramenta para alcançar nossos objetivos? Não é hipocrisia, é estratégia. E é sobre isso que vamos falar agora. No próximo bloco vamos descobrir como alinhar a nossa persona com o nosso propósito de vida, transformando o agir como se fosse em uma poderosa técnica de agir para se tornar. Ficou curioso? Então não sai daí, porque a gente vai virar essa chave agora mesmo. Sabe aquela frase? Não basta ser, tem que parecer? Pois é, ela nunca foi tão verdadeira. No vídeo de hoje, a gente vai desvendar esse ditado e entender por que, num mundo cheio de ruído, a forma como você se apresenta é tão crucial quanto quem você realmente é. Fica comigo, porque vamos mergulhar num paradoxo que mexe com todo mundo, a eterna briga entre ser autêntico e a necessidade de se apresentar bem. Como a gente equilibra esses dois pratos sem deixar a nossa essência de lado? Será que parecer é o mesmo que ser falso? Já te adianto que não. E no final, você vai ter ferramentas práticas para ser e parecer de forma genuína. Vamos encarar uma verdade um pouco desconfortável. A percepção que os outros têm de você, muitas vezes, importa tanto quanto a sua realidade. Você pode ser o melhor profissional da sua área, mas se ninguém souber disso, se você não souber comunicar seu valor, as oportunidades simplesmente não chegam. Quantas vezes a gente não viu um colega menos competente, mas mais articulado, ser promovido? E isso acontece com produtos também. Pense naquele restaurante pequeno, com a melhor comida da cidade, que acaba fechando porque a fachada é feia ou porque não tem presença online. O produto, a comida, era excelente, mas a embalagem, a apresentação, não era. Ele era bom, mas não parecia bom o suficiente para atrair novos clientes. E nos relacionamentos, é a mesma coisa. Você pode amar muito uma pessoa, mas se não demonstrar, se não comunicar esse sentimento, a outra pessoa pode se sentir desvalorizada. Não basta sentir, tem que parecer que você sente. Tem que haver a ação, a comunicação. O grande culpado por trás disso é um mecanismo do nosso cérebro chamado viés de confirmação. A primeira impressão que causamos cria uma imagem na cabeça das pessoas. A partir daí, elas tendem a procurar evidências que confirmem essa primeira imagem e ignorar o que a contradiz. Se a sua primeira impressão foi de desleixo ou insegurança, vai ser muito mais difícil convencê-las do contrário depois, mesmo que você seja extremamente competente. A percepção cria a realidade para o outro. Mas calma, isso não significa que você precisa criar um personagem ou ser alguém que não é. A grande virada de chave está na apresentação autêntica. A ideia não é inventar qualidades que você não tem, mas sim aprender a mostrar as que você já possui. Existe uma diferença gigantesca entre marketing pessoal e falsidade. Falsidade é mentir sobre suas competências, é fingir ser o que não é. Marketing pessoal, por outro lado, é embalar a sua verdade de uma forma atraente. É garantir que suas qualidades sejam vistas. É como um livro genial com uma capa que faz jus ao conteúdo. Vamos a exemplos práticos para isso ficar mais claro. No trabalho, em vez de só fazer seu trabalho quieto no seu canto, esperando que alguém note, comunique seus resultados. Numa reunião, diga: finalizei o projeto X e conseguimos reduzir os custos em 15%. Isso não é arrogância, é apresentar um fato, é mostrar o seu valor de forma objetiva. Você não está inventando, está apenas comunicando o que é. Nos relacionamentos, em vez de presumir que o outro sabe o que você sente, comunique: eu valorizo muito quando você faz isso, ou fiquei chateado com aquilo. Isso não é drama. É comunicação clara, é permitir que o outro veja o seu lado, a sua verdade. E nas redes sociais, o palco do parecer?
A chave é a curadoria. Você não precisa postar seus piores momentos, mas também não precisa fingir uma vida perfeita. Compartilhe versões reais, mas bem apresentadas. Uma foto de um projeto que você se orgulha, um texto sobre um aprendizado que você teve. É a sua vida, a sua realidade, mas é a sua melhor versão dela. Lembre-se, a embalagem importa, mas só se o conteúdo dentro dela for real. Ninguém sustenta uma mentira por muito tempo. Então, como a gente encontra esse ponto de equilíbrio perfeito entre o ser e o parecer? Onde está o ponto ideal para não cair na armadilha da falsidade, mas também não ser invisível? O segredo está em desenvolver algumas ferramentas práticas. A primeira é a comunicação assertiva. É a habilidade de expressar suas ideias, sentimentos e necessidades de forma direta e respeitosa, sem ser agressivo nem passivo. É dizer o que precisa ser dito, na hora certa, do jeito certo. A segunda ferramenta é o storytelling pessoal. Todos nós temos uma história. Aprender a contar a sua, conectando seus valores, suas experiências e seus objetivos, é uma forma poderosa de mostrar quem você é de verdade. As pessoas não se conectam com currículos, elas se conectam com histórias. Qual é a sua? A terceira é construir uma marca pessoal consciente. Pense em você como uma marca. Quais são os seus valores? O que você representa? Como você quer ser percebido? Quando você tem clareza disso, todas as suas ações, desde a forma como se veste até como você escreve um e-mail, começam a comunicar essa marca de forma consistente. E por último, uma ferramenta que parece contra-intuitiva: a vulnerabilidade estratégica. Ser vulnerável não é ser fraco, é mostrar que você é humano. Admitir um erro, compartilhar um desafio que você superou. Isso cria uma conexão profunda e genuína. Mostra que por trás do parecer competente, existe um ser humano real. Pense em líderes como Brené Brown, que construíram carreiras inteiras com base na coragem de ser vulnerável. Eles parecem fortes justamente porque não têm medo de mostrar suas fraquezas. Agora você sabe que precisa ser e parecer. Já entendeu a importância da percepção e como se apresentar de forma autêntica. Mas como sustentar isso? Como transformar essa consciência em resultados reais e duradouros na sua carreira e na sua vida? É aqui que entram os dois pilares fundamentais, que vão amarrar tudo isso e te dar um plano de ação concreto. Continue aqui que o próximo bloco é sobre colocar a mão na massa. Obrigado por assistir até aqui. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, já deixa o seu like para eu saber e se inscreve no canal para não perder a continuação dessa conversa. A gente se vê no próximo vídeo. Sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só. Mas sonho que se sonha junto é realidade. Quando o nosso eterno maluco beleza, Raul Seixas, cantou esses versos, ele conseguiu, de forma poética e genial, resumir o que o escritor americano Napoleon Hill levou 20 anos estudando. 20 anos. Analisando a vida de mais de 500 milionários e pessoas de sucesso para descobrir uma única verdade fundamental. Nenhuma grande conquista, nenhuma realização que muda o mundo, acontece no isolamento. O sonho que você guarda só para si, por mais brilhante que seja, corre o risco de permanecer etéreo, flutuando no campo das ideias. Mas o sonho que é compartilhado com as pessoas certas, esse sim, se transforma em realidade tangível, em algo que você pode ver, tocar e sentir. Vamos pensar um pouco naquele personagem clássico que todos nós conhecemos. Talvez até sejamos um pouco dele. O sonhador solitário. Ele tem uma visão incrível, uma ideia que poderia revolucionar um mercado ou transformar vidas, mas ele guarda essa ideia às 7 chaves. Por quê? Talvez por medo de ser julgado, de ouvir um "isso não vai dar certo". Talvez por medo de que alguém roube sua ideia genial. Ou, quem sabe, ele seja adepto daquela velha crença de "se quer algo bem feito, faça você mesmo". O problema é que, ao fazer isso, o sonho fica aprisionado na mente dele. Não recebe feedback, não ganha novas perspectivas. A energia inicial, aquela empolgação, vai se esgotando aos poucos, porque remar um barco sozinho é exaustivo. E quando o desânimo bate, quando os obstáculos parecem grandes demais, o que acontece? O sonho morre junto com a motivação dele. Simplesmente desaparece. O que Napoleon Hill descobriu, e que é contra-intuitivo para muitos, é que nem mesmo os maiores gênios da história construíram seus impérios sozinhos. Pense em nomes como Henry Ford, Thomas Edison, Andrew Carnegie, figuras que parecem titãs, autossuficientes. Mas a verdade é que cada um deles estava cercado por uma equipe, por mentes brilhantes que complementavam suas habilidades e fortaleciam suas visões. Eles não eram lobos solitários, e é aqui que entra o conceito que mudou o jogo para sempre, o princípio do mastermind.
O que é, afinal, esse tal de Mastermind? Hill o definiu de uma forma muito precisa. A coordenação de conhecimento e esforço em um espírito de harmonia entre duas ou mais pessoas para a realização de um propósito definido. Vamos quebrar isso em partes porque cada palavra aqui é ouro. Primeiro, propósito comum definido. Não adianta juntar um monte de gente talentosa se cada um quer tocar uma música diferente. É como uma orquestra. Para a sinfonia sair perfeita, todos precisam seguir a mesma partitura. O objetivo tem que ser cristalino e compartilhado por todos os membros do grupo. O segundo elemento é o espírito de harmonia. Isso é crucial. Significa que o ego individual precisa ser deixado de lado em prol do objetivo coletivo. Não é sobre quem tem a melhor ideia, mas sobre como encontrar a melhor solução, juntos. É um ambiente de confiança mútua, de respeito, onde as pessoas se sentem seguras para contribuir e até mesmo para discordar, sem medo de retaliação. A harmonia é o óleo que faz a engrenagem do grupo girar suavemente. E por fim, a coordenação de esforços. Aqui a mágica acontece. Cada pessoa traz para a mesa seus talentos únicos, suas experiências, sua rede de contatos. É a verdadeira sinergia. Não é uma soma simples, não é 1 mais 1 igual a 2. Em um grupo de mastermind, 1 mais 1 pode ser igual a 3, a 10, a 100. Porque as ideias se cruzam, evoluem e se transformam em algo muito maior do que qualquer indivíduo poderia ter criado sozinho. O esforço é coordenado, não duplicado ou disperso. Napoleon Hill observou algo ainda mais fascinante, quase místico. Ele disse que quando diferentes mentes se unem nesse estado de harmonia perfeita, com um propósito claro, algo incrível acontece. Uma terceira mente invisível surge. Uma inteligência coletiva, uma força criativa que é muito maior do que a simples soma das partes individuais. É como se o universo conspirasse a favor daquele grupo, abrindo portas e revelando soluções que antes eram invisíveis. Pense nos irmãos Wright. Você acha que eles teriam conquistado os céus se estivessem brigando ou trabalhando um contra o outro? Ou pense em Steve Jobs, um visionário sem dúvida. Mas sem a genialidade técnica de Steve Wozniak nos primórdios da Apple, sua visão talvez nunca tivesse saído do papel. A visão precisa da execução. O sonhador precisa do realizador. Então, por que exatamente sonhar junto cria a realidade? Primeiro, porque multiplica os recursos. De repente você não tem só o seu tempo, o seu dinheiro, as suas habilidades. Você tem o tempo, o dinheiro e as habilidades de todos no grupo. Sua rede de contatos se expande exponencialmente. Segundo, cria um senso de responsabilidade mútua, o famoso accountability. É fácil desistir de uma promessa que você fez a si mesmo, mas é muito mais difícil desistir de um compromisso que você assumiu com outras pessoas que confiam em você. Esse comprometimento com o grupo te força a seguir em frente, mesmo nos dias difíceis. Terceiro, gera resiliência coletiva. Em qualquer jornada longa haverá quedas. Quando você está sozinho e cai, levantar pode ser uma tarefa monumental. Mas em um mastermind, quando um membro tropeça, os outros estão lá para segurá-lo, para dar apoio, para oferecer uma nova perspectiva e ajudá-lo a se reerguer. E por último, o grupo traz uma diversidade de perspectivas que é impossível para uma única pessoa ter. Um problema que parece insolúvel para você pode ter uma solução óbvia para outra pessoa do grupo, que tem uma formação ou uma experiência de vida completamente diferente. O grupo identifica pontos cegos que você jamais enxergaria sozinho. Ok, tudo isso soa maravilhoso na teoria, mas como a gente traz essa poesia do Raul e essa filosofia do Napoleon Hill para a prática? Como você pode formar o seu próprio grupo de mastermind? O primeiro passo é ter clareza absoluta sobre o seu sonho. Antes de convidar qualquer pessoa para a sua jornada, você precisa saber exatamente para onde está indo. Qual é o seu destino final? Descreva-o com o máximo de detalhes possível. Um capitão que não sabe para qual porto quer navegar não pode convidar ninguém para a sua tripulação. Depois, faça um inventário honesto de si mesmo e identifique suas lacunas. Em que você não é bom? Que habilidades te faltam para realizar esse sonho? Que tipo de personalidade ou conhecimento complementar ao seu? Seja brutalmente honesto. Reconhecer suas fraquezas é um sinal de força, e é o que vai te guiar para encontrar as pessoas certas. O terceiro passo é escolher os membros com muita sabedoria. Essa é talvez a parte mais crítica. A competência técnica é importante, claro. Mas o caráter, a integridade e os valores alinhados são inegociáveis. De nada adianta ter um gênio no grupo se ele for uma pessoa tóxica que destrói a harmonia. Busque pessoas com valores semelhantes, mas com perspectivas e habilidades diversas. A diversidade é o tempero que enriquece o debate.
E por fim, uma vez que o grupo esteja formado, é preciso cultivar a harmonia constantemente. Isso não acontece por acaso. É preciso trabalho. Estabeleçam regras claras desde o início. Com que frequência vão se encontrar? As conversas são confidenciais? Qual é o nível de compromisso esperado de cada um? E muito importante, celebrem as pequenas vitórias juntos. Isso fortalece os laços. E quando surgirem conflitos, porque eles vão surgir, resolvam-nos imediatamente com respeito e comunicação aberta. Você saberá que seu mastermind está saudável quando perceber alguns sinais. Quando todos se sentem livres para discordar abertamente, sem medo. Quando as ideias são constantemente desafiadas, mas as pessoas são sempre respeitadas. Quando o progresso em direção ao objetivo é visível e constante. E talvez o sinal mais claro de todos. Quando a energia do grupo, depois de cada reunião, é maior do que era antes. Vocês saem das reuniões se sentindo inspirados, energizados e prontos para a ação. Então, no final das contas, Napoleon Hill, o pragmático homem de negócios americano, e Raul Seixas, o poeta místico e roqueiro brasileiro, chegaram exatamente à mesma conclusão. Por caminhos diferentes, a realização humana, em sua essência, é um esporte coletivo. O sonho solitário é como uma semente que você guarda no bolso. Ela tem todo o potencial do mundo, mas enquanto estiver ali, no escuro, não vai se tornar nada. O sonho compartilhado, o mastermind, é essa mesma semente plantada em solo fértil, regada e cuidada por várias mãos, recebendo o sol de diferentes ângulos. É essa semente que se transforma numa árvore forte, frondosa, que dá frutos e sombra para muitos. Então eu quero terminar com uma reflexão para você. Pense agora, qual sonho você está sonhando sozinho hoje? E a pergunta mais importante, quem são as pessoas que poderiam sonhar esse sonho junto com você? Que realidade incrível vocês poderiam criar juntos se unissem suas mentes e corações? Porque, como o Raul e o Napoleon nos ensinaram, sonhar junto não é só um jeito mais bonito de sonhar. É, na verdade, o único jeito de transformar grandes sonhos em uma realidade duradoura. Nenhum homem é uma ilha, e sinceramente nem deveria tentar ser. Muito obrigado por me acompanhar nessa jornada hoje. Se essa mensagem ressoou com você, se te fez pensar, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais reflexões como essa. Vamos juntos transformar nossos sonhos em realidade. Um grande abraço e até a próxima!